VM Quiz número 39. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Faça sua inscrição e receba semanalmente uma notificação sobre novos testes. Pergunta número 1. Carmen Miranda nasceu em Portugal, no Brasil, na Espanha ou na Argentina? Resposta: em Portugal. Veio para o Brasil aos 2 anos de idade. Fez grande sucesso nos Estados Unidos como atriz, cantora e dançarina. Morreu em 1955 aos 46 anos de idade. Pergunta número 2. O que é uma missiva? Arma de fogo, conta a cobrar, carta postal ou promissória? Resposta: carta postal. Termo antigo que era bastante usado para demonstrar cultura. Venho através desta missiva, ao invés de venho através desta carta. Pergunta número 3. A Escandinávia é um país, uma cordilheira, um povoado ou uma região? Resposta: uma região. Num sentido mais estrito, Noruega, Suécia, Dinamarca e parte da Finlândia fazem parte da Escandinávia. Pergunta número 4. Duroc é uma raça de cavalos, de porcos, de coelhos ou de gado bovino? Resposta: Duroc é uma raça de porcos. Pergunta número 5. Que papa sofreu um atentado a tiros? João Paulo II, Bento XVI, João XXIII ou Pio XII? Resposta: João Paulo II. O fato ocorreu na Praça de São Pedro em 1981. Seu agressor foi o turco Mehmet Ali Agca, de 23 anos. O Papa foi atingido 3 vezes e ficou 22 dias hospitalizado. Pergunta número 6. A ex-ministra da Fazenda Zélia Cardoso foi casada com Chico Anísio, com Jô Soares, com José Vasconcelos ou com Ronald Golias? Resposta: Chico Anísio. Estiveram casados de 1992 a 1998 e tiveram 2 filhos, Rodrigo e Vitória Anísio. Zélia mora com os filhos em Nova York. Pergunta número 7. Quem foi Mark Twain? Diretor de cinema, ministro inglês, escritor ou cientista? Resposta: escritor. Nascido Samuel Langhorne Clemens, ele escrevia sob o pseudônimo de Mark Twain. Seu trabalho mais conhecido é
As Aventuras de Tom Sawyer. Pergunta número 8. Quando falamos de mustelídeos, estamos falando de vegetação, de animais, de pragas agrícolas ou de fenômenos marítimos? Resposta: estamos falando de animais. São mustelídeos o texugo, a doninha, o furão, o arminho, a ariranha e outros. Pergunta número 9. A guilhotina foi usada durante a Revolução Espanhola, russa, francesa ou cubana? Resposta: durante a Revolução Francesa. O médico francês Joseph Ignace Guillotin sugeriu seu uso, pois considerava esse método de execução mais humano do que o enforcamento ou a decapitação por machado. Pergunta número 10. Quantos anos Nelson Mandela ficou preso? 7, 17, 27 ou ele não foi preso? Vinte e sete anos. Nelson Mandela lutou contra o sistema de apartheid na África do Sul. Foi presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. Pergunta número 11. Uma pessoa pragmática é uma pessoa indecisa? É uma pessoa prática, realista? É uma pessoa que fala demais? Ou é uma pessoa que não dá opinião? Resposta: é uma pessoa prática, realista. O pragmático tem objetivos definidos, é sensato, positivista e prático. Pergunta número 12. A puericultura é um acompanhamento às crianças e adolescentes, aos idosos, aos doentes ou aos sem teto? Resposta: às crianças e adolescentes. O acompanhamento visa a proteção da saúde de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, a fim de identificar com tempo qualquer tipo de distúrbio. Pergunta número 13. O Dr. Christian Barnard era australiano, canadense, inglês ou sul-africano? Resposta: sul-africano. O Dr. Christian Barnard foi o primeiro médico a realizar um transplante de coração. Pergunta número 14. Qual destas cidades é a mais populosa? Brasília, Salvador, Belo Horizonte ou Manaus? Resposta: Brasília. Das cidades mencionadas, Salvador fica em segundo, Belo Horizonte em terceiro e Manaus em quarto. Pergunta número 15. Antes de inventar o telefone, Alexander Graham Bell dedicava seus estudos aos deficientes mentais, aos deficientes auditivos, visuais ou físicos?
Resposta: auditivos. Suas pesquisas para fazer com que os surdos ouvissem levaram-no à invenção do telefone. Pergunta número 16. Qual destas doenças não é contagiosa? Tuberculose, botulismo, meningite ou sarampo? Resposta: botulismo. Alimentos contaminados e água não tratada podem causar o botulismo. Pergunta número 17. Em que ano o real passou a ser a moeda oficial no Brasil? 1991, 1992, 1993 ou 1994? Resposta: 1994. O presidente era Itamar Franco e o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso. Pergunta número 18. Segundo a Bíblia, Betsabé era esposa de Davi, Salomão, Moisés ou Noé? Resposta: Betsabé era esposa de Davi. Salomão era filho de Davi e Betsabé. Pergunta número 19. A vestimenta tipo saia que os escoceses usam é chamada de dress, skirt, kilt ou scarf? Resposta: kilt. É geralmente usado para ocasiões especiais como casamento, aniversário, funeral, etc. Pergunta número 20. Onde ficam localizadas as misteriosas estátuas conhecidas como Moais? No deserto do Atacama, na Ilha da Páscoa, nas Ilhas Maldivas ou no Egito? Resposta: na Ilha da Páscoa. São quase 900 estátuas. A Ilha da Páscoa pertence ao Chile e fica a 3.700 quilômetros da costa. Bem, não esqueça de fazer a sua inscrição para receber notificações dos próximos testes. Até a próxima e muito obrigado!